Iniciando este vídeo com uma bela imagem da Enseada de Botafogo, que é um dos mais belos cartões do Rio de Janeiro, nós vamos, neste vídeo, dar uma olhada em um mapa turístico do Rio de Janeiro, confeccionado por volta de 61, melhor dizer, entre 1960 e 1965, quando era governador do Carlos Lacerda. Bom, a gente vai dar uma olhada neste mapa, vendo quais que eram os pontos turísticos daquela época, e dá para ter uma ideia geral da cidade, como era naquela época, naquele ambiente político conturbado. O Carlos Lacerda foi uma figura histórica também bastante conturbada, que teve muita influência na vida nacional. Então, vamos começar dando uma olhada neste mapa. Geralmente o mapa turístico, quando você abre, ele tem dois lados, o lado que é o mapa propriamente dito e um outro lado, às vezes com algumas descrições, fotos, não? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, começando aqui pelo mensagem do Carlos Lacerda naquela época, então governador do Rio de Janeiro. Essa época, o início dos anos 60, foi, eu diria, um pouco de progresso e também agitação cultural, e nessa época foi feito o último grande aterro do Rio de Janeiro na gestão do Lacerda, que foi o aterro do Flamengo, foi inaugurado na gestão dele. Depois disso, não existiram mais aterros tão significativos. Bom, então aqui nós vemos aqui do lado a foto do Lacerda. Quem foi Carlos Lacerda? Esse governador era um político que tinha um temperamento enérgico, muito agitado. Ele era um jornalista e ele foi o principal causador da derrubada do Getúlio. Eles eram inimigos políticos. Inimigos políticos, dizem que a briga começou, não sei se é verdade. O Lacerda era um liberal, o Getúlio ele era mais voltado para uma espécie de social-democracia. E uma social-democracia, trabalhismo. Mas a verdade é o seguinte, que o Lacerda tinha um jornal chamado Tribuna de Imprensa, e o Getúlio tinha um aliado político que também tinha um jornal. Então, em vez de ele dar um empréstimo para o Lacerda, ele deu para esse outro aliado, se não me engano, acho que era Samuel Weiner, não tenho certeza absoluta. E aí, se existia algum mal-estar, o pau começou a quebrar feio, né? Aí o Lacerda atacava diariamente o Getúlio num jornal que chamava Tribuna da Imprensa, e acabou culminando com aquela tragédia, né? Mas enfim, vamos lá. Ou seja, essa tragédia aconteceu ainda nos anos 50. Aqui ele já era governador do Rio, Getúlio já nem vivia mais. Isso aqui é a mensagem dele às pessoas que chegavam no Rio de Janeiro, publicado no mapa. Vamos dar uma olhada aqui. A cidade do Rio de Janeiro, no estado da Guanabara, bem-vindos a vocês, cordiais visitantes. O Rio é o centro intelectual do Brasil, o principal local de onde emana a civilização brasileira. Sim, também, né? Mas existe a importância também, muita importância também de outros locais como Salvador, Recife. Mas realmente, por toda essa importância cultural, é inegável. Ele diz que aqui é uma cidade baseada na paz, na confiança e no entendimento, compreensão entre as pessoas. As belezas dos cenários permanecem os mesmos em meio aos problemas de um crescimento incontrolável de uma moderna metrópole. Nessa época ele já tinha essa consciência, né? Inclusive ele contratou um urbanista grego para fazer um plano diretor para a cidade, e essas linhas que a gente vê aí, linha vermelha, linha amarela, isso só saiu todas elas do papel muitos anos depois, mas esse plano diretor foi traçado nessa época aí. Mais impressionante que as belezas naturais do Rio é o seu povo. Quase metade da população é composta de brasileiros vindo de outros estados, que fizeram sua vida aqui, né? Ou seja, não somente que
que podem ter vindo de outros países também, imigração, mas também pessoas que vêm de outros estados do país. Aquilo é a capital federal. Os presidentes da república também eram imigrantes, não? E tem pessoas até que falam, né? Tem gente que assiste esse vídeo aí e fala: você não tem um sotaque carioca, eu acho que você não é carioca. Eu pergunto, o Estácio de Sá tinha sotaque carioca? O Estácio de Sá, que fundou o Rio de Janeiro, era carioca, né? O Mendes Sá, que expulsou os franceses, será que ele era carioca? Eu acho que não, né? Bom, o povo do Rio de Janeiro, comumente conhecido como cariocas, são, de um modo geral, alegres, hospitaleiros e de coração aberto. Isso realmente é verdade, é uma cidade cosmopolita. Ele diz que normalmente todas as pessoas que vêm para o Rio se sentem em casa. Isso é uma verdade. O que tem de gringo que se mudou para o Brasil e para o Rio de Janeiro porque gosta do local aqui, eu espero que você possa visitar ao Rio, você possa vir visitar o Rio e sinta-se e entenda porque esta cidade é chamada de cidade maravilhosa. E ali a assinatura do Carlos Lacerda, governador eleito do estado da Guanabara. Então aqui um pedacinho da história para a gente entender aquele momento. Vamos dar um apanhado geral para a gente ver as fotos daquela época. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós podemos ver que as praias, as encostas, esse cartão postal que é a Baía de Botafogo continua. Eu iniciei o vídeo por causa disso, porque desde que o Rio de Janeiro existe, isso aqui é um belíssimo cartão postal e continua muito bonito. Muitas pessoas atacam o Rio, falam que o Rio tem inúmeros problemas. Sim, essa cidade tem problemas sim, mas se vocês olharem, por exemplo, São Francisco nos Estados Unidos, uma das cidades mais visitadas dos Estados Unidos, ou Nova York, aquilo ali nos anos 70 era horrível, era dominado. Havia muitas áreas perigosas, traficantes, violência, ou seja, muita sujeira naquela cidade. Tanto é que existiam programas de TV naquela época, que era o São Francisco Urgente. Existiam aqueles filmes, o Dirty Harry, com o Clint Eastwood e o Charles Bronson, que fez aquele filme Desejo de Matar em Nova York, onde ele saía de noite e detonava bandidos e assaltantes. Tentava assaltar ele ficou meio revoltado enfim, mas Nova York se curou daqueles problemas, São Francisco também. Então, certamente o Rio de Janeiro tem alguns problemas, as pessoas, a TV e a mídia exagera. Existe canal de TV que não pode ver o verão chegar, o carnaval chegar, que eles já começam a colocar coisa ali para estragar o turismo no Rio de Janeiro. É esquisito, mas fazer o quê? Eu gostaria de dizer que esse aqui não é um canal político. Às vezes eu acabo sendo um pouco prolífico, né? Mas eu não estou falando de política, eu estou apenas apresentando alguns pensamentos em termos gerais, né? Falando sobre a cidade. Não tem nada a ver com política partidária, que eu não sou nem nunca fui filiado a nenhum partido político. Que vemos mais descrições. Veja aqui, vamos ver de curiosidade as boates recomendadas naquela época. Veja aqui que interessante. Fred's, Avenida Atlântica, 1020, Night and Day, Praça Mahatma Gandhi, Sachas, esse Sachas foi famoso, era em Copacabana, se não me engano, acho que é em Copacabana. Estádio, também nunca ouvi falar. Eu, nessa época, 1960, eu tinha 2 anos. Bares, coquetéis, né? Drinks, Havaí, Maxims, Cangaceiro, Black Horse, Plaza. Se tiver alguém que viveu essa época aí, né? Então deve estar lembrando. Agora, essa Bacará aqui, ó, Rua do Vivier 37. Isso aqui é um ponto famoso. Foi aqui que, em uma dessas boates aqui, tinha o Little Club e outros ali, também não é da minha época, onde nasceu a Bossa Nova. Foi aqui na Rua do Vivier. Aqui vemos alguns eventos que hoje em dia ainda existem. Carnaval, festas juninas, hoje em dia perdeu um pouco a tradição, mas ainda existe. Existe até campeonatos de quadrilhas aqui no Rio de Janeiro, as pessoas acham que não, mas existe. Campeonatos de futebol, obviamente, o campeonato carioca e o do estado do Rio de Janeiro é famoso. O Grande Prêmio do Brasil no Jockey Club, famosíssimo, ele já teve mais prestígio. Mas de um modo geral, os presidentes sempre comparecem para assistir essa corrida, né? O Grande Prêmio Brasil, Festa da Penha, da Igreja da Penha. Para que esse vídeo não fique muito grande, eu dividi em 2 partes. A continuação
na próxima quarta ou quinta-feira. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.